disposição, toda vontade. Pai, que ele seja como uma flecha na mão do guerreiro, Pai. Aleluia. Que atinja o alvo, Pai, que faça tudo aquilo que o Senhor espera que ele faça nessa noite, Pai. Que ele seja um instrumento vivo nas tuas mãos, Deus. E que nós possamos ser abençoados nessa noite. Nós oramos e te agradecemos pela vida do Eris, da Alessandra, da família deles, Pai, e por tudo que eles têm feito, te representam, Pai, para nós e para o seu reino nessa cidade. Nós oramos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Graças e paz, irmãos. Bom estar aqui, um pouco trêmulo, mas bom estar. Bom fazer a vontade do Senhor, né? Esse que é bom. Crendo que é tanto o Senhor quanto querer ou efetuar, por isso creio que Ele, nesta noite, Ele quer que nós estejamos aqui e que Ele também vai efetuar o que é a vontade dele em nossas vidas. Amém? Quero ler um texto com os irmãos que está em Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo do livro de Filemon, né, carta de Paulo a Filemon, e versículo 8 ao 18. Que diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Amém? Esse texto é a carta que Paulo escreveu a Filemon, né? Tem um capítulo só, recomendando Onésimo. Onésimo era um servo, era um escravo de Filemon. Ele fugiu, e quando ele fugiu em busca de uma liberdade, ele fez algo que não revela aqui, mas ele foi preso. E ao ser preso, o companheiro de cela dele foi Paulo, né? E parece uma cilada. Alguém que é escravo tenta buscar sua liberdade, enquanto sua liberdade é preso. Mas quando ele é preso, parece até uma frase da Dilma: quando ele é preso, ele é livre, porque quando ele é preso, ele encontra a liberdade em Cristo Jesus. Quando ele é preso, ele encontra Paulo, que prega para ele o Evangelho, que tem poder de transformar, e é transformado, e ele sai dali livre. Eu não sei quais as condições dele quando ele volta para Filemon, não sei se ele continua sendo escravo ou não, mas ele se torna um homem livre em Cristo Jesus. E o pedido de Paulo é que receba ele não mais como escravo, mas como irmão, como alguém que faz parte da família de Deus. Mas eu quero, o primeiro ponto aqui é falar sobre Paulo. Depois vamos falar um pouco sobre a liberdade, mas primeiro eu quero falar sobre Paulo. Paulo está preso, e ele mesmo titula aqui como um prisioneiro de Cristo, preso por amor ao Evangelho. Mas o que ele faz na cela? Prega o Evangelho. Não sei o que tem te impedido de fazer aquilo que Deus tem chamado na tua vida. Não sei qual tem sido a razão no qual você não tem exercido o chamado de Deus na tua vida. Deus tem um propósito. O propósito de Deus não pode ser limitado por homem. O propósito de Deus não pode ser limitado por leis humanas. Aqueles viviam sobre a lei mantida por Roma, né? E Paulo está preso. E eu acho que Paulo nunca recebeu um benefício de boa conduta, porque pelo que ele foi preso pelo Evangelho, ele continuava praticando o mesmo na cadeia. Então eu acho que Paulo nunca recebia esse benefício, né, de boa conduta. Mas ele mostra para mim e para você que a limitação geográfica
ou a lei imposta por homem, ou qualquer outra similar do Satanás, não pode impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Paulo está preso, mas o que ele faz? Ele está preso por quê? Pelo Evangelho. Ele mesmo fala, agora eu sou um velho já, né? Prisioneiro de Cristo, por amor ao Evangelho. E o que eu faço? Prego o Evangelho. Né? Nós estamos numa terra na qual, para muitos de nós, não é a nossa terra ainda. Aqui já tem alguns cidadãos americanos, mas para muitos de nós não somos cidadãos americanos, não é a nossa pátria ainda aqui. E a língua não é a mesma nossa, a não ser dos nossos filhos que já nasceram aqui ou que, né, criaram uma habilidade, mas não é a minha, por exemplo. Mas isso não pode impedir que o chamado de Deus, que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Quando o pastor me ligou, ele deixou uma mensagem, e eu fui ver a mensagem, e o primeiro pensamento que vem, não vou, devo não ir, não. Mas essa palavra falou comigo, a tua limitação não pode impedir o chamado de Deus na tua vida. O propósito de Deus não pode ser impedido por uma limitação sua. O propósito de Deus não pode ser impedido por uma limitação do homem. O propósito de Deus não pode ser limitado pelas fronteiras, né? Quando nós temos vontade de fazer algo fora daqui, não podemos, porque ainda não podemos sair e voltar. Mas você pode fazer algo. Paulo está preso, mas o Evangelho não. Paulo está detido, está carcerado, mas o Evangelho continua se expandindo. E você vai ver que o ministério de Paulo, por boa parte do ministério de Paulo, foi na prisão. Mas que há trecho da Bíblia que fala que até os guardas foram evangelizados por ele. Porque todo aquele que tinha contato com o Paulo, tinha contato com o Evangelho. Todo aquele que tem contato com você, tem contato com o Evangelho? Pensa nisso. Qualquer pessoa que passa no meu caminho é uma oportunidade do Evangelho se expandir. Não posso dispensar nenhuma oportunidade. Quando eu tenho um contato com uma pessoa, não posso dispensar essa oportunidade do Evangelho crescer. E era assim, era Paulo. Imagina que Paulo talvez estava entediado ali, já tinha falado para todo mundo, e de repente caiu Onésimo. Uma situação totalmente diferente de Paulo. Um escravo, Paulo era um cara letrado, um cara inteligente, um cara de posição social boa, e cai um escravo junto com ele. Mas Paulo, o que Paulo foi chamado para fazer, ele fazia sem limite, sem qualquer restrições a homem. E o que ele faz para esse cara? Prega o Evangelho. Então ele fala que ele mesmo gerou esse. Em outra tradução, eu acho que na revista atualizada, fala que gerou entre algemas esse filho, né? Algemado. Não sei qual era a condição de Paulo, qual era a prisão de Paulo naquele momento, mas o Evangelho nunca limitou aquilo que Deus tinha na vida de Paulo. Foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, porque ele nunca se curvou diante do homem por causa do propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Se você hoje tem alguma limitação na tua vida imposta por homem, não pode te impedir que o Evangelho cresça e que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Eu tenho muitas limitações, mas eu decidi que o propósito de Deus tem que se cumprir na minha vida, não me interessa qual a limitação que eu tenho. O Senhor tem muito mais poder e tem capacidade muito maior de fazer em mim do que qualquer imposição imposta por homem. Amém? Então não se limita àquilo que o homem tem colocado em você como obstáculo, mas creia naquilo que Deus tem te enviado a fazer, creia naquilo que Deus te chamou para fazer, creia no propósito de Deus na tua vida. Amém? Outra coisa que eu quero falar é sobre liberdade. Onésimo era um escravo. Naquela época, a lei romana permitia que havia escravos e o cristianismo não tinha o poder para mudar essa situação da escravidão, né? Filemon, pelo que se fala na carta, ele era um novo convertido, né? Não tinha muito tempo. Você vai ver que Paulo vai falar do amor dele pela igreja, quando tem percebido o crescimento dele no Evangelho. Então dá para perceber que parece que ele era uma pessoa relativamente novo no convertido. E ele tinha um escravo, esse escravo fugiu e fez alguma coisa e foi preso. Interessante que eu imagino a cabeça de Onésimo. Qualquer pessoa que é escravo, acho que o sonho dele era ser livre. E um dia ele sai da propriedade de Filemon, na esperança de ser livre, mas quando você não sabe o que fazer com a liberdade, você pode se tornar escravo dela. Quantas pessoas têm buscado a liberdade nesse mundo e se tornado escravo deles? Quantas pessoas estão hoje aí viciadas em droga e muitas outras coisas, porque um dia buscou a liberdade de alguma coisa que não pertencia a Deus. E a liberdade, quando não vem do Evangelho, ela pode te condenar. E foi isso que aconteceu com ele. Ele de livre se tornou condenado, um prisioneiro. Só que ali ele conhece o Evangelho, naquele que qual pode realmente nos tornar livres. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então aquele que recebeu Cristo, aquele que encontrou o Evangelho, não há cadeia, não há corrente que aprisiona mais. Ainda que esteja como Paulo, trancado em um quarto, continua sendo livre para falar, continua sendo livre para crer, continua sendo livre para evangelizar, né? Então o Evangelho é algo que nos torna livre. Eu vi há um pouco de dias atrás, até de uma aula, de um curso que a gente estava fazendo, alguém que falou, olha, qualquer coisa pode nos moldar. A religião, a disciplina, a cultura, pode nos transformar. Muitas pessoas, por causa da religião, que fazia antes, não faz agora. Muitas pessoas até são bons por causa da religião, mas o Evangelho vai muito além disso, porque o Evangelho não nos molda, o Evangelho nos transforma. E a única coisa que tem poder realmente para nos transformar é o Evangelho. A única coisa. Qualquer outra coisa pode nos disciplinar, pode nos tornar melhor, mas não é capaz de transformar, porque aquilo que a gente faz não quer dizer que é o que nós somos. Mas o Evangelho tem o poder de trabalhar no íntimo daquilo que nós somos, para que aquilo que a gente faz seja apenas a expressão daquilo que o Evangelho gerou dentro da gente, dentro de nós. Amém? Então o Onésimo agora, ele foi preso e agora ele é solto. E Paulo envia de novo para seu servo, para seu senhor, né, Filemão? E interessante aqui que eu vejo é que quando Paulo escreve no versículo 16, não mais como escravo, mas além de escravo, como irmão amado para mim, é um irmão muito amado, e ainda mais para você. Onésimo agora não é mais apenas um escravo, porque esse é um outro poder que o Evangelho tem, de colocar todos nós na mesma condição. Para o Evangelho não há preto, não há negros, não há branco, não há judeus, não há gregos, não há rico, não há pobre, né? Por isso que eu vou entender que Tiago fala, deixa o rico a sua insignificância. Por muito tempo eu não entendi essa palavra. Depois eu entendi que a insignificância do rico é a riqueza. Não é o rico continua sendo o mesmo. Mas é porque quando você apresenta alguém por aquilo que você possui, aquilo é insignificante. O que significa não é o que você possui, o que significa o que você é. E o Evangelho trabalha realmente não naquilo que você tem, mas naquilo que você é, né? Tudo aquilo que você vir ter através do Evangelho, vir possuir através do Evangelho, isso sim é fruto do Evangelho. Mas tudo aquilo que você, porque quando a gente conhece alguém poderoso, geralmente tem o melhor lugar, tem a maior atenção, mas o Evangelho fala que isso é insignificante, porque quando Paulo manda Onésimo de volta para Filemão, o que ele ordena agora, ó, não é mais um escravo, mas ele agora para você é um irmão, muito amado para você e muito amado para mim. Porque agora ele não é mais um escravo, mas ele é parte da família. Se eu faço parte da família de Cristo, Onésimo também faz parte da família de Cristo, portanto nós estamos da mesma família. É o que Paulo escreve a Filemão, né? Ele não receba mais ele apenas como escravo, mas agora ele é um irmão e participante também da família de Deus junto com você, né? Então o Evangelho tem esse poder de nos transformar e colocar em um só patamar, numa só base, que é a família de Cristo. Amém? Não há mais separação entre escravos e livres, mas todo faz parte da mesma família. E eu posso citar até alguns exemplos de algumas pessoas que conheceram esse Evangelho e que foram transformadas, porque realmente o Evangelho tem esse poder de transformar. Vamos lembrar, por exemplo, de Zaqueu, que até então tinha um nome mal falado, julgava ele, explorava seus conterrâneos, e um dia que ele tem encontro com esse Evangelho, tem encontro com Jesus, o portador do Evangelho, e a pessoa que tem condições de transferir esse Evangelho para Zaqueu, e Zaqueu conhece, e Zaqueu esquece de toda a fortuna que ele tinha, porque esse é o poder do Evangelho. Quando você encontra o Evangelho, ele tem que se tornar o mais valioso na tua vida. O Evangelho não há espaço para concorrente com ninguém, ele tem que ser. Se o Evangelho não for o principal na tua vida, alguma coisa está errada. Então, quando Zaqueu reconhece isso, ele fala, olha, porventura se defraudei alguém, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais, e vender tudo aquilo que eu tenho e dividir com os pobres, porque ele entende que o Evangelho tem essa capacidade. Um outro exemplo de pessoas que teve encontro com o Evangelho que foi transformada é a mulher samaritana. Ela sai para pegar água, desacreditada, sem crédito nenhum na sociedade. Ela encontra Jesus à beira do poço e tem uma conversa com Jesus, e ela volta para a sua comunidade, aquela que saiu sem crédito, ela volta para a comunidade e fala para o povo, no mesmo que não cria nela, diz, olha, encontrei o profeta. E a Bíblia diz que todos creram e foram com ela, e muitos foram salvos. Interessante que o Evangelho tem esse poder de transformar, de dar crédito àquele que não tinha crédito. Enquanto esse servo foge
e é preso, e agora ele volta para a terra dele, volta para o seu Senhor, mas agora ele volta com crédito. Agora ele não é mais um servo, mas ele é um irmão, ele é um participante da família de Deus. O Evangelho acrescenta crédito. Crédito aonde? Crédito naquele que crê em Cristo Jesus. Crédito diante daquele que tem um bom testemunho. Crédito, quando você é Evangelho e pratica isso com amor e com testemunho, as pessoas vão poder ver em você realmente participante da família de Deus. Amém? Amém. E outra coisa que eu queria compartilhar e aí eu entendo o que Pedro fala, né, quando Jesus tem um discurso e o discurso é duro, e algumas pessoas começam a sair, Jesus vira para o seu discípulo e fala: e vocês? E Pedro fala para ele: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, né? Só o Evangelho, só esse Evangelho pode nos direcionar essa terra. Esses dias tão difíceis que estamos vivendo, se não for pelo Evangelho, irmãos, nós não podemos sobreexistir. Eu tenho falado com minha mãe e ela tem falado da situação das igrejas no Brasil, da igreja dela, por exemplo, né, como tem alcançado assim, uma frieza na igreja, porque essa epidemia mudou muitas coisas, e uma das coisas é a relação do homem com Deus, né? As pessoas que estão acostumando a ficar em casa e tem diminuído às vezes a frequência na igreja, mas a Bíblia já nos alertava sobre isso. Deveria ter, porque o amor de muitos esfriaria, né? E é a circunstância normal. E a única coisa que pode nos manter vivos nesse momento é o Evangelho. A única coisa que pode nos manter realmente ativos nesse momento é o Evangelho de Cristo Jesus, que nos liberta, que nos salva. Eu quero só falar o último exemplo de alguém que foi transformado por esse Evangelho. E as pessoas sou eu mesmo. Eu me lembro que no ano de 2000 eu tinha 19 para 20 anos. E a minha família estava numa situação muito difícil na época. Eu me lembro que minha irmã tinha sido violentada, tinha 10 anos de idade. O meu pai estava vivendo seus últimos dias de vida. E quando esse Evangelho me alcançou, e naquela época, muita coisa na minha vida não mudou. A situação, meu pai continua doente. A minha irmã, graças a Deus, foi recuperada, né? Bem, mas uma coisa eu aprendi. Eu fui liberto de muita coisa que eu tinha. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, porque meu pai estava doente. E junto com esse trabalho, junto com a responsabilidade, junto com a obrigação, veio alguma coisa que a gente entende como liberdade, de fazer o que quer. Isso não é liberdade. E essa liberdade me levou para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus queria. Me lembro que eu, com quase 21 anos, eu era quase um alcoólatra já, né? Bebia seguido, tinha, né, desorientado. Meu pai já não, a gente não tinha mais frequência com meu pai de conversa. Meu pai fazia tratamento em São Paulo, a gente morava no Pará. E esse Evangelho foi que me trouxe base, que trouxe a minha vida transformada. E esse Evangelho continua vivo até hoje. Esse Evangelho não mudou. Eu não sei como você está aqui, se você um dia já teve um encontro com esse Evangelho. Esse Evangelho é capaz de te libertar hoje de qualquer cilada do inimigo. Esse Evangelho é capaz de te libertar hoje de qualquer armadilha do Satanás sobre a tua vida. Esse Evangelho é capaz de transformar, de te dar realmente a liberdade que você precisa. Se você hoje entende que precisa desse Evangelho, gostaria de orar por você. Assim como Paulo, preso um dia na prisão, foi capaz de orar por esse servo e ele se tornar livre, eu gostaria de orar por você. Mas se você de repente reconhecer esse Evangelho e é livre, mas de repente tem limitado também as suas ações por questões geográficas, ou por situações de lei, ou por circunstância humana, eu quero te apresentar que você possa ser que nem Paulo, que as limitações suas não sejam limitadas por homens, mas que você creia na palavra de Deus e faça aquilo que é segundo a vontade de Deus. E nunca entenda como empecilho aquilo que o homem tem colocado para você. Não aceite nenhuma palavra negativa sobre a tua vida. Maior é o Senhor do que tudo aquilo que você possui e que você pode ter. O Senhor é capaz de mudar a tua vida. Paulo passou a maior parte da vida dele preso e nunca negou a palavra de Deus. Paulo era condenado pelo Evangelho e continuava praticando o Evangelho. Nós não temos desculpa para não cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Nós não temos nenhuma razão para não fazer aquilo no qual nós fomos chamados. Que nós possamos nesta noite tomar uma decisão. Tá? Não conheço ninguém, não estou julgando ninguém, mas eu quero que você
toma a decisão de cumprir o propósito de Deus na tua vida, na tua geração. Há uma palavra, se eu não me engano, em Tiago, que eu amo essa palavra, que diz assim: que havendo Davi, cumprindo todo o propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Já orei muitas vezes ao Senhor que me dê essa oportunidade, no dia que eu morrer, eu possa ter essa palavra. Havendo ele cumprido todo o propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu. Que esse seja nosso desejo, que possamos cumprir o chamado de Deus, não na geração vindoura, mas nessa geração. Vocês jovens que estão indo para a escola, vai começar a escola daqui a uns dias, que vocês levam no coração de vocês, cumprir o propósito de Deus na tua geração. Amém? Assim foi Davi. Havendo Davi cumprido todo o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. E como eu anseio por isso, que um dia, aí eu falecer, as pessoas podem dizer: havendo ele cumprido o propósito de Deus na sua geração, ele faleceu. Amém? Que Deus possa nos dar essa ousadia, dar essa intrepidez de entrar, né, com fé naquilo que o Senhor tem chamado para nós, e que possamos cumprir o propósito de Deus, não em outro tempo, mas nesse tempo. E esse período difícil que estão vivendo de epidemia, que seja você exemplo na sociedade. Nesse tempo difícil que estão vivendo de falta de credibilidade, que seja você a pessoa que vai dar crédito. Nesse tempo que estão vivendo com fraqueza espiritual, com desânimo, que seja você o animador. Nesse tempo que estão vivendo que as pessoas deixaram de crer em muitas coisas, que você seja a esperança. Amém? Que esse evangelho possa se renovar dentro de nós a cada dia e nos impulsionar a viver a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Gostaria só de orar. Se alguém quiser vir aqui, pode vir. O pastor quer orar, pastor, para as pessoas aqui. Se alguém quiser, está precisando de fé, está precisando realmente de buscar mais do Senhor, está precisando talvez de um passo a mais de fé, que o Senhor possa conceder nessa noite, que o Senhor possa agir na vida de cada um de nós. E eu também preciso, irmãos. Todos os dias para mim é um desafio. Para cada um de todos nós é um desafio todos os dias. Mas crendo nesse evangelho que me transformou um dia quando eu encontrava uma situação tão difícil. E esse evangelho entrou na minha casa, esse evangelho transformou a minha vida. Esse evangelho entrou na minha casa, minha mãe se converteu, meu pai se converteu antes de falecer, eu prometi em novembro, meu pai faleceu em janeiro, né? Poucos meses depois. Mas esse evangelho foi tudo para nós, e tem vida até hoje. Hoje eu tenho um irmão que é pastor, minha mãe, graças a Deus, serve ao Senhor. Eu tenho uma irmã que está afastada e eu oro por ela, para que ela encontre realmente e volte ao Senhor. Mas esse evangelho tem sido tudo para mim. Cheguei em lugares onde eu nunca acreditava chegar. Não por esforço meu, mas por misericórdia de Deus. Amém? Mas irmãos, vamos ver aqui na frente para a gente estar orando. Porque ora Os nós só tu tens a vida eterna, e aonde os nós, pois só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim.
Nós te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra de vida eterna chegou a nós, porque o Senhor nos alcançou com essa palavra, porque esse Evangelho um dia nos alcançou, Deus, e fomos alcançados por esse Evangelho, e tudo fez novo na nossa vida, tudo se transformou, Deus. Aquele que não havia crédito passou a ter crédito, Deus, porque a tua palavra, Deus, nos deu crédito. Ó Deus, nós te glorificamos, ó Deus, por pessoas como Paulo, que um dia na prisão não se negou a falar o Evangelho, ao ponto que esse Evangelho chegou até a nós, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por quantas pessoas que morreram como mártires por esse Evangelho, ó Deus, para que esse Evangelho nos alcançasse, ó Deus. Permita, ó Deus, que nós possamos viver hoje, ó Deus, esse Evangelho. Que possamos, ó Deus, dar testemunho desse Evangelho, que custou tão caro, que custou um preço de sangue para muitos, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, dar um real valor. Que possamos viver, ó Deus, segundo a tua vontade. Viver o Evangelho a cada dia, ó Deus. Porque não há um outro lugar para nós ir, se não for pela tua palavra, só tu tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, ó Deus, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, ó Deus. Vivifique nós, ó Deus, no Evangelho. Vivifique nós a fé, ó Deus. Aumenta, ó Deus, nossa fé, ó Deus. Que não há empecilho, ó Deus, que tem uma imposição colocada por homens, por leis humanas, por regras humanas, ó Deus, pode impedir de exercer aquilo que o Senhor nos mostra chamado, que o teu propósito para cada um de nós, ó Deus. Nós rogamos ao Senhor, nos dê força, nos dê esperança para viver num tempo tão difícil, mas que o Senhor, a tua palavra, nunca foi menor do que qualquer situação que tenha em nossas vidas, Deus. O teu amor, ó Deus, a tua palavra é eficaz, é suficiente para que possamos viver sobre ela e nela, ó Deus, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Eu só queria que a gente estivesse orando agora também pela Nazaré. Ela está internada e ela está com uma infecção na perna. Já é a segunda vez que ela passa por isso. Então, eu queria estar orando